Olá pessoal, eu sou o Celso da Mecânica Avançada e esse é o nosso terceiro podcast da Mecânica Avançada. E agora o nosso podcast tem nome, é Mecanicast. Então você que está assistindo no YouTube, se você for lá no Spotify, você vai procurar o canal Mecânica Avançada que vai ter lá o áudio para você poder ouvir todos os nossos podcasts. E nesse podcast nós vamos estar com o professor Alex Dias de Porto Alegre, onde nós vamos falar sobre veículos híbridos. Nós vamos falar que tipo de carro que tem no Brasil híbrido, como que é essa questão da tensão do carro híbrido. Vamos falar sobre a parte de EPI, sobre a parte de equipamento, né? E sobre também o que está acontecendo com esses carros, se eles estão quebrando de verdade, se esse carro não quebra. E ninguém melhor para falar com isso como o nosso amigo aqui. Tudo bem, professor? Tudo ótimo, satisfação estar aqui no Mecanicast. Mecanicast. Olha aí, satisfação enorme, né? Eu e o Celso, a gente já tem uma amizade de longa data, né? Essa parceria que cada dia mais vem crescendo e dando certo. E nós estamos com esse trabalho aí, Celso. Então, de viajar o Brasil, né? Levando informação, levando conteúdo, levando o que o reparador realmente precisa para que ele possa crescer, para que ele possa evoluir. Porque nós vimos, e isso é uma realidade, que aquele reparador que não está buscando a reciclagem, o preparo, infelizmente ele ainda está sendo engolido pelo mercado. Então cabe a nós, instrutores, a mecânica avançada e todo mundo levar essa informação. Então é isso que nós vamos fazer. Esse bate-papo hoje, não perca, pessoal. É muita coisa bacana. Não, legal, professor. E eu tava conversando aqui com ele, gente, antes da gente começar. Tem muita coisa interessante. E ele tava me falando que já faz algum tempo que ele tá com esse treinamento, principalmente na região sul, né, professor? Isso, nós estamos muito forte lá, que é onde é que nós temos a matriz da Educar lá. Né? Então... Isso, o professor Alex da Educar, exatamente. E lá no sul e também em algumas outras partes do Brasil, ele já está fazendo... já fez vários treinamentos de híbridos elétricos, certo? Isso. E então, né, o que a gente vai fazer? Vamos tentar arrancar um pouquinho que ele tem para falar para nós e vamos tirar alguns insights aí para a gente entender como que funciona esses sistemas. Porque assim, professor, quando esse carro chega na oficina, né, eu já me deparei com alguns amigos nossos, alguns clientes amigos, que o carro chega, o camarada não sabe nem por onde começar, o que fazer. Você tá entendendo? Principalmente se esse carro der alguma pane. Aí acabou com tudo, aí ferrou tudo. Então, são alguns detalhes que eu quero, né, tirar de você pra gente entender. Por exemplo, professor, que defeito que tá dando nesses carros? Normalmente, assim, o que é mais corriqueiro de dar de problema? O híbrido elétrico hoje no Brasil, Celso, ele se divide em duas vertentes de defeito. Né? Então nós temos aquele defeito ocasional do veículo, ao contrário que todo mundo pensa, não vai quebrar. Vamos abrir aqui aspas, né? Nós temos que redefinir isso de não vai quebrar. Não é que não vai quebrar, mas ele apresenta problemas, né? Aquela coisa, é muito bom que a engenharia projeta, faz para não dar problema. Ele tem uma questão de segurança muito grande contra panes, queimas, queima de módulos, por exemplo. Então o sistema se autodefende. Só que eu tenho uma outra divisão que é o problema colocado. Então nós estamos tendo muitos casos, inclusive, de problemas colocados. Onde é que começa isso? No posto de combustível, na oficina, na casa de alto som, na instalação de alarme. Na própria oficina mecânica, o proprietário do veículo, às vezes, ele causa problemas no veículo. Então, existe uma série de situações que ou esse veículo vai dar problema por si, ou ele vai ser conduzido a dar um problema. Até já pegando um insight aqui, para quem já está assistindo, já pega a canetinha, né? Já vai deixando aí tudo preparadinho, anotando os sites que a gente vai passar bastante coisa bacana. Porque realmente, Celso, está acontecendo. E, ao contrário do que as pessoas acreditam, não, porque é um carro que está saindo com 10 anos de garantia da fábrica. Lê do engano. Nós já estamos fazendo manutenção em, por exemplo, Corolla 2021, 2022, já está entrando na oficina. Mas esse carro não tem 3 anos de garantia? Pois é, mas aquela velha história.
A concessionária dá 3 anos de garantia, 10 anos, desde que tudo seja realizado na concessionária. Ah, verdade. Se o cara perdeu 1.000 quilômetros da manutenção, já pronto. perdeu a garantia. Já era. Aí Mas mesmo da bateria, que é 10 anos? A concessionária, infelizmente, se eles pudessem se eximir da garantia, eles vão se eximir. Ah, tá. As letrinhas miúdas, As né? letrinhas miúdas, a famosa letrinha miúda que ninguém lê no momento da compra, Entendi. né? Então é o que vem acontecendo. Ou é carro que e já tem acontecido bastante, carro que foi comprado em loja de terceiros, aquele cara que comprou de leilão, já está acontecendo bastante. Carros 2022. Bateu, tortou um paralaminha, quebrou uma porta, já é passível de seguro, perca, né? O seguro já dá famoso PT, a perca total. Uhum. Então o que as pessoas fazem? Como é um reparo básico, o pessoal compra, conserta e vai de novo para a rua. E esse carro já está fora de garantia. Não tem mais, Não né? tem. Então, as duas situações que a gente pega, ou um veículo que por alguma questão de não fazer a manutenção na concessionária, ele já perdeu essa garantia, ou é um carro que já é recuperado, ou de leilão, ou de recuperação de banco, que acontece também, aqueles leilões de recuperados de financiamento. Então é bem comum pegar esses carros e já estão fora de garantia. E isso já tem uma leva grande do mercado. E aí entra aquela história, né? Não, mas uns carros que vai dar problema com 5, 10 anos. Não vai. Carro com 1 ano, 2, dependendo da quilometragem, a rodagem já está dando problema. Aí entra aquilo que eu sempre falo nas palestras, né? Ah, Alex, carro elétrico então é o futuro? Não é o futuro, é uma realidade. Aliás, é uma realidade que nós estamos falando de carro velho. Estamos falando de carro 2009, carro 2010. O Prius, né? Exatamente, E né? o Fusion, né? Fusion, né? Exatamente. Nós tivemos o primeiro aí no Brasil, no ano de 2009, né? O Prius, que chegou aí abrindo, desbravando esse mercado. E são veículos que estão rodando, imagina, desde 2009 até agora. Óbvio que isso já vai começar a dar problema. Entendi. Se eu pego uma gama de carros aí já praticamente de 2020 para cima que está dando problema, que dirá um 2009. Então, é isso que a gente tem que começar a despertar o reparador. Entendi. E é um... Só que a gente há de convir que é um carro, é um sistema que dá... Tipo assim, não dá pouco defeito, né? Não dá defeito igual um carro comum. Né? Pelo que eu tô vendo, né? Que nem eu tenho... Sempre tem menos carros também, né? Não tem tanto, né? Então, às vezes a gente faz aquela conta assim, mas não dá muito defeito em Prius, em Corolla híbrido, mas tem menos carros, né? Então, quantos por cento é vendido disso, né? Bem menos, né? Exatamente. Então, esse carro, a hora que começar a vender mais, ele vai começar a aparecer mais na oficina. É que, normalmente, nós acreditamos que ele dá menos problema. Um fator é esse. E se eu analisar essa demanda do que tem no mercado em relação ao que não é eletrificado, é uma coisa. E outra, muitas vezes as empresas, a clientela delas já é de clientes de carros convencionais, ainda não é elétrico. Porque quem já trabalha com elétrico está vendo que a realidade já está havendo uma frequência desses carros vir para a oficina. Até porque existe já um plano de manutenção preventiva que deve ser obedecido e o pessoal não está obedecendo. Um exemplo clássico, Celso, posto de gasolina, aquela velha mania. Aí o frentista abre e ele já dá de cara com 2 reservatórios. 2 reservatórios de água. O que ele pensa? Me dei. É aqui que está o segredo da minha felicidade. Já vai vender 2 aditivos. Já vende 2 aditivos. E aí aditivo começa. de suquinho de suco de groselha. Groselhazinha. Então ali já começa o início dos problemas. Inclusive, é passível, esse problema de poço ele é muito grave, Celso. Porque a cavitação que acaba ocorrendo no inversor ali, que é refrigerado por água, a cavitação ali ela é tão grave a ponto dela furar a carcaça e entra água para dentro do inversor. Eu imagino, se faz tudo que faz dentro do bloco do motor, imagina lá no inversor. É que assim, gente, no carro híbrido elétrico, que nem o professor está explicando pra gente, a parte da água, na maioria deles, né? Ele arrefece tanto a bateria quanto o inversor, né? No Brasil hoje, majoritariamente, praticamente 100%, a refrigeração da água está ali na parte de inversor e transmissão. Para alguns modelos que tem arrefecimento na transmissão para ajudar a fazer a refrigeração dos motores elétricos, né? Tá. As baterias ainda que nós temos, elas são refrigeradas via ar. Então eu tenho lá a presença de um cooler,
onde muitas vezes essa bateria também ela recebe a ajuda do próprio ar-condicionado do veículo para poder fazer o resfriamento dessas células, né? Porque uma vez, aquilo que eu estava te explicando lá no início, o veículo híbrido, para quem não sabe, ele é um projeto tão bem feito que, ao contrário de um motor que vai ferver a ponto de quebrar, de um motor que ferve a ponto dele entrar em estado de quebra, no caso do híbrido, se nós pegarmos tensão, corrente e temperatura, nós temos o que a gente chama de envelope de segurança. Lei de Ohm. Que é o quê? Eu tenho um range máximo e um range mínimo. Passou do mínimo ou passou do máximo, ou seja, eu tenho um pico de corrente ou temperatura, ele desarma o sistema. Ou eu tenho uma carga baixa demais, ele também desarma o sistema para prevenir uma subcarga ou uma sobrecarga. Então ele inibe isso e não deixa com que o veículo funcione. Só que no caso do inversor refrigerado a água, como eu tenho ali uma tensão muito alta girando ali por dentro do sistema, então se eu coloco, por exemplo, um arrefecimento, que o cara, em vez de já colocar uma água desmineralizada, já vai colocar uma água de torneira, já está cheia de eletrólito. Aí ele coloca mais um eletrólito ruim, que normalmente é esses aditivos, então ele vai causar uma eletrólise muito grande nessa água, consequentemente, a corrosão galvânica que nós vamos ter ali, que é a cavitação, ela vai ser muito alta, muito rápida. E as paredes do inversor, principalmente no Fusion, que a gente tem pego bastante que eu digo assim, já teve casos bem recorrentes, né? Pela demanda, pela quantia que tem rodando. Quantidade de carro, né? E todos os que nós pegamos que houve a ruptura da parede do inversor foram veículos que passaram por histórico de manutenção no posto. Então não teve um cuidado. Então é isso que a gente quer com esse trabalho de palestras, de treinamento e de podcasts, lives, é começar a orientar o amigo reparador que a dinâmica da manutenção das oficinas ela mudou. A realidade da oficina mudou. Hoje já não é um veículo que eu vou chegar e vou colocar simplesmente a mão. Não. Hoje eu tenho que ter um cuidado. Eu preciso seguir uma literatura técnica. Eu preciso entender o que essa plataforma me exige de manutenção. E também eu preciso entender que é um serviço que vai ser regido por normas e leis vigentes no país. Então, já não é assim eu chegar e colocar a mão. Então, imagina, eu já começo com um problema lá na base. Um simples manutenção de arrefecimento já pode me gerar uma grande dor de cabeça. E lembra, rompeu um inversor, onde é que tem vários módulos ali dentro. A gente já arranca com prejuízo na casa dos 40, 50 mil reais, se for um carro simples. Se for um veículo mais premium, um inversor desse pode chegar a 80 mil reais. Inclusive eu até falei com o pessoal, acho que foi num outro podcast, não me recordo, que eu estava lá em São Paulo, lá na Apta Cursos, lá com o Napoletano. Sim, Carlos Napolitano. Isso. E aí ele tava lá com a Porsche, acho que era Panamera, Macan, sei lá, uma Porsche, parecia uma nave espacial. E ela era híbrida. E aí o que aconteceu? O cara bateu ela e bateu a parte de arrefecimento ali, né? Porque cortou uma mangueira, o radiador, acho que foi o radiador. Estourou um pedaço do radiador lá e vazou a água. E aí estourou o inversor. Aí o carro deu perca. Aí um outro cara comprou batida. Aquela história que você acabou de falar, né? Sim. E aí ele estava consertando. Eles conseguiram consertar esse inversor. Mas, o tanto o fluxo de água que passava nele era uma coisa, muito louco. Muito louco. Eu falei, mas... E ele não ficava lá na frente, ele ficava lá no porta-mala. Lá atrásão. Troço, um trambolho desse tamanho assim, ó. Desse tamanho assim, o pessoal no podcast não vai ver tamanho, né? Vamos dizer assim, um pouco maior que uma bateria. Umas duas baterias juntas de 60 amperes. Passa um micro-ondas pequeno, que os micro-ondas não muito grandes. É quase o tamanho daquilo. Um micro-ondas meio chato, achatado. E rapaz do céu, eu falei, caramba, meu. E assim, como é um carro mais novo... a bateria dele já era uma bateria que dava uma tensão assim muito louca. Não era uma tensão que nem o Corolla na casa de 600 volts. A bateria o Corolla e o Prius. Vai pegar essa família Toyota, até mesmo família Lexus, família Ford. Esses packs de bateria eles funcionam ali. Vamos pegar ali tensão nominal a partir de 205 em função de trabalho pode chegar a 275, 280 volts. Lembrando
que nós estamos falando de tensão contínua. Sim, né? tensão contínua, sempre. Então, isso... só que o que tem que ver uma coisa com a outra? Porque o pessoal hoje se engana, Celso, quando a gente fala dos perigos que envolvem essa manutenção, mas para que tanta preocupação se aqui na tomada é 220, eu tomo um choquinho ali, só me dá um beliscão. Sim, só que nós estamos falando de 220 alternado, isso está ligando e desligando. Mais ou menos no Brasil, hoje a nossa tensão é de 60 Hz, então é uma tensão que está desligando e ligando 60 vezes. Já no veículo com tensão contínua híbrido, a história já muda, porque ali é contínuo. Então vai vir uma vez só. O coice é de uma vez só. Não, é por isso que a gente sempre trabalha com essa orientação de que cuidado, né? Porque o híbrido, se errar na alta tensão, só erra uma vez. Só erra uma vez. Não vai ter a chance de errar a segunda. Entendi. Tem que cuidar mesmo, né? Por isso que daqui a pouco a gente vai falar sobre os EPIs, né? Que tem que ser usado. Inclusive, temos até uma bombeira aqui para a gente tirar algumas dúvidas, né? Dona Elaine. Elaine, né? Elaine, vamos tirar a informação dela. Eu me atrapalho, às vezes eu não sei se eu confundo Elaine com Eliane. Todo mundo, né? Só tu te preocupa. Diogo com Diego. Rapaz do céu, é uma coisa de louco. Mas... Até muito engraçada, porque a Elaine, ela trabalhou no SAMU, inclusive. Ela foi socorrista. E a jaqueta dela, é legal que na jaqueta tá Eliane. Pô. Não, aí é pra acabar. E ela, né? louca da vida, eu sou Elaine, colocar na minha jaqueta ali. Ficou Eliane, azar. Eu tenho um problema com o meu nome é Celso. Então tem muita gente que às vezes me chama de Sérgio. Rapaz, eu fico doido de raiva. Falo, não é Sérgio, bicho, é Celso. E eu tenho um círculo de amizade, né? Que o pessoal tira a sarra de mim. Eles nem me chamam de Celso, chamam só de Sérgio. Eu é Eduardo. Eduardo? É. Alex é bem parecido com o Eduardo, mas é por causa da Educar. O Edu. Aí Eduardo. Só claro, tem a história do nome da escola e tal, mas não tem nada a ver com o Eduardo. Aí fica o Eduardo. Às vezes nas feiras, aí Eduardo, e aí, cara, abraço, tiro foto, aí os caras me marcam, tirei foto com o Eduardo. Deixa, vai, é Eduardo. Mas deixa eu te falar. Aí, de tanto eles tirar sarro, eu falei, tá bom, deixa quieto esse negócio, mas meu nome é Celso. Aí, um sabadão de manhã, tô bem de boa lá em casa, tomando um café, chega o cara pra entregar alguma coisa que a esposa comprou na Shopee, no Mercado Livre, sei lá, que troço. Eu não sei, essas Shopee lá em casa chega muito entrega também. Estranhei. Aí lá vai eu buscar, o cara tava com uma Kombi, aí um ficou lá dentro, o outro chegou e falou assim, vim trazer encomenda aí, eu peguei a encomenda. Ele falou, como que é seu nome? Eu falei, Celso. Beleza. Aí ele foi, quando ele chegou lá na porta da Kombi lá, aí o cara falou, como que é o nome do cara? Ele falou, Sérgio. Eu falei, merda, agora deixa Sérgio mesmo, essa tranqueira. Lascou tudo. Mas, o que tem a ver isso com os nossos híbridos, né? Tem nada a ver. Oh, meu Deus do céu. Vamos voltar. Que nós estávamos falando do que mesmo? Tá. Esses inversores e os perigos, né? Que você que você estava acabando de falar dos sistemas. No caso, esse carro que eu estava te falando, na casa dos 800 volts, porque ele tinha um torque foda. Sim. Nós temos derivações. Quanto mais forte a tensão, maior vai ser a arrancada, né? A potência do motor. Isso aí. Depende das estruturas, né? Nós temos várias estruturas, se é 100% elétrico, se é parcialmente elétrico, que trabalha com combustão. O problema é que esse é híbrido também. Só que na hibridificação eu vou ter por demanda, conforme o que acontece, pega um carro mais premium, um carro que é mais esportivo, logo é aquilo que nós já víamos na época das preparações de motores. Para eu poder ter maior potência, eu tenho que ter mais geração de energia. Isso demanda de consumo. Então, como é que fazia nos motores a combustão? Nós aumentávamos a questão do combustível. Certo. No caso dos elétricos, não tem o que fazer. Como é que se faz isso? Aumentando a tensão. Porque essa tensão que vai ser consumida pelos motores. Então, logo, pega no caso da Porsche, um veículo premium. Quem compra um veículo desse não vai andar desfilando a 60 por hora na cidade. É um cara que de vez em quando ele vai querer brincar. Então, logo, a demanda por energia é maior. Então, eu tenho que ter um pack de baterias mais potente. Eu preciso ter mais energia. E aí nós vamos tendo casas tensionais que vão aumentando. Isso vai aumentando as potências. Isso, exatamente. E no caso desse carro, eu estava olhando lá,
eu acredito que esse aí, se o cara der uma marcada, ele morre, porque a tensão é muito alta. E assim, para chegar nessa peça, nesse inversor, assim, muitas capas protetoras, Sim. muitos avisos amarelos, gritante, né? Danger, danger. Eu falo, rapaz, tem que ficar atento, né? Aí é onde a gente vai entrar depois com a parte Com certeza. do EPI, das normas, né? Pra não... Pessoa... Para ter uma ideia, Celso, a coisa ela é tão séria, porque, como eu digo, isso é normatizado por lei, não é eu que estou falando, isso é normatizado. Para quem não sabe, a lei que rege quem for trabalhar com veículo híbrido é a mesma lei aplicada para quem trabalha com energia na rua. Aqueles caminhões que a gente vê isolado, trabalhando nos postes, é a mesma lei. Nós estamos sobre a mesma lei. Tanto que quem trabalha com scanner e os amigos reparadores que estão aí nos acompanhando, quem for escanear um veículo híbrido, a primeira tela que vai abrir já é uma tela de advertência, com triângulo amarelo falando sobre alta tensão e já informando que necessita ser uma pessoa com habilitação, capacitada, treinada e que seja profundamente conhecedora da ordem correta dos EPIs. Então, os scanners hoje, e quando eu falo scanner, a gente está pegando diversas marcas no mercado e certo. Todos já vêm avisando. Por quê? Porque a coisa é séria. E a gente, como tu comentou aí agora, poxa, então, vou facilitar com um Porsche, eu morro. Na verdade, qualquer híbrido, se eu vou pegar o Priozinho lá em 2009... Primeirinho que era 200 volts lá. É 200 volts. Por quê? Porque, para quem não sabe, pessoal, o corpo humano ele entra em óbito com tensões a partir de 40 volts contínuas a 100 miliamperes. Já é o suficiente para ter uma fibrilação e levar a óbito. Porém, de certeza, a partir de 60 volts de tensão contínua a 100 miliamperes eu tenho óbito. Imagina, a gente tem uma bateria com 200 volts contínuo a 3 amperes em repouso. Então, nem grita. O cara nem grita. Dá aquela piscada, quando acorda, já vai estar num outro lugar. O que eu estou fazendo aqui? Entendeu? Já passou dessa Já pra passou, melhor. já passou. Então, tem que ter o máximo cuidado, porque quando a própria ferramenta de diagnóstico já está te alertando, tu não consegue nem entrar direto no software. Ela te obriga a ver aquilo ali para depois tu avançar para ir para a parte de software. Isso que a gente não está nem sendo invasivo. Nós estamos ainda num diagnóstico intrusivo. Nós estamos entrando recém com equipamento de diagnóstico. E o scanner já está te orientando. E aí entra a questão que tu falou da parte de sinalização, principalmente. O padrão hoje é do cabeamento. Todo mundo, mas as fábricas estão usando laranja. Na verdade, isso é um padrão mundial de segurança para alta tensão. Então, onde eu tenho aqueles cabos naquela cor laranja, aquilo ali, quem é habilitado para a função de alta tensão sabe que ali não pode haver manuseio de pessoas sem a habilitação, treinamento e o EPI correto. Então, já por isso que eu tenho essa montoeira de capas e é difícil chegar lá porque não é para manusear. Não é. Isso é para quem está pronto para fazer esse serviço. E a questão do cabeamento que está passando lá para frente. Isso vai dar choque? Não vai. Não vai. O que eu não posso fazer é desligamentos, é manusear, é pegar para arrancar e desligar. Até porque existe um processo, um protocolo de desligamento. Já começa por aí, não é simplesmente eu desligar. Existe um protocolo. Então, nós temos que, principalmente o reparador, tá? Que está pegando essa tecnologia nova que está chegando na oficina. Eu tenho que ter esse cuidado de saber que eu não posso chegar e simplesmente ir desmontando. Não. Existe todo um protocolo já definido. Não é o Alex que definiu. Não é a instrutora Elaine que definiu. Não. Isso já é previsto em lei. Inclusive, nós temos uma norma brasileira que muitos conhecem, que é a famosa NBR10, popularmente conhecido como NR10, que é uma norma regulamentadora que determina que em trabalhos com alta tensão assim deve ser procedido. Então não somos nós que estamos dizendo. Então, por isso que eu tenho que começar a prestar atenção na chegada desses veículos. Entendi. E assim, dos defeitos que eu já vi, que já aconteceu, né, às vezes nem só por aqui. Esse tempo eu fiz um treinamento com um gringo online e o cara falou muito de bateria, ele é especialista em bateria. E lá tem muito, né? Muito Prius, principalmente, entre outras marcas. Mas o que mais se destaca realmente é o Prius.
E ele disse que assim, 90% dos problemas é bateria. Sim. É bateria. Aí ele pegava essa bateria, né, o carro, porque é aquilo que você até comentou agora há pouco, dependendo da situação que tiver alguma das células da bateria, ele simplesmente bloqueia o carro, né? O carro não funciona. Ou não anda? Não, ele não anda. Ele não anda, Ele né? não anda, ele para, nem dá partida mais. Até isso é legal da gente conversar, porque tem muitas pessoas que querem comprar um veículo híbrido, mas estão com medo. Por quê? Porque vai ver um preço de uma bateria hoje na concessionária, por exemplo, essas baterias elas já partem de 50, 60 e passam com muita facilidade dos 100 mil reais. Aí a pessoa compra um carro desse de segunda mão, desesperada, meu Deus, e agora o que eu faço? O carro vai ficar sem bateria. Calma, não é assim. Para te ter uma ideia, Celso, até hoje, nesses 4, 5 anos trabalhando com esses veículos, nós não fizemos substituição de bateria. Nós pegamos e recuperamos a bateria. Dá pra identificar qual célula que tá com defeito, né? Pra te ter uma ideia, hoje é tão o caminho, quando se tem, óbvio, o conhecimento, que já durante o diagnóstico eu já consigo pré-determinar quais são as células que estão com problema. E isso a gente trabalha muito no treinamento, que eu gosto muito de trabalhar a parte prática com os alunos. A gente mostra na prática como é que eu faço, por exemplo, a remoção de uma bateria, como é que eu faço a análise, como é que a gente desmonta, mas o principal, como é que eu faço o ajuste de curva de carga, porque é no ajuste de curva de carga que eu vou saber as seguintes informações. Primeiro, essa bateria vai voltar à vida? Sim ou não? Então eu já consigo responder essa pergunta. Segunda pergunta, se ela voltar à vida, ela vai ter uma vida útil que dê as mesmas condições, que ela encare com as outras células que estão boas, porque não adianta eu trazer ela de volta à vida e 3 meses depois o carro parar. Então, a saúde dela. Exato. Né? Então eu já consigo definir se ela vai voltar e se ela também vai aguentar. Se ela aguentou, eu consigo fazer o processo de ajuste de curva e trazer ela de volta à vida e instalá-la no lugar. Caso ela não passe, nós conseguimos fazer a remoção dessa célula e a substituição apenas da célula. Eu não preciso trocar um pack inteiro, imagina, que nem agora que nós temos a Jack está com um carro novo no mercado. Um monte, né? Uma linha de carro. Né? Então, mas eles têm o popularzinho que o pessoal do aplicativo está comprando direto. Aquele E-Jack, acho que o E-Jack. Então, ele trabalha com 2 packs. Se eu pegar a soma dos 2 packs, eu tenho ali 125 mil reais aproximadamente. Mas esse carro é 100% elétrico, né? Sim. Ele não é híbrido, sim. né? Não, ele é 100% elétrico, né? Aí a bateria é mais cara, né? Sim. Nissan Leaf, outro exemplo. Muitas vezes eu tenho um problema de célula de bateria. Eu consigo trabalhar a questão de células também. Então, até para tranquilizar, quem vai comprar um veículo desse de segunda mão, não precisa entrar em desespero. Mas eu vou ter que trocar todo o pack. Não, calma, não é bem assim. Já tem gente fazendo isso no Brasil, né? Recondicionando. Sim, nós temos Eu não vi ninguém ainda, mas... Nós temos prazer, Alex diz como é que tá o senhor. Dá para recondicionar alguma coisa? Sim, direto para ter ideia, Celso. Nós, além dos clientes que nós atendemos da oficina, nós já recebemos bateria de fora. As pessoas de outras oficinas hoje, por exemplo, Paraná, que tem bastante carro elétrico na região de Curitiba, São Paulo já tem muito, Rio de Janeiro muito táxi. O que o pessoal faz? Vai na oficina, faz esse diagnóstico, como às vezes não é interessante para a oficina, é muito demorado, porque é um processo que demora, ou até não tem o ferramental para isso, o que o pessoal faz? Remove a bateria, transportadora, puf, lá para Porto Alegre. Te faz o trabalho, monta de volta, envia a bateria de volta. Se for necessário, a gente entra online, faz as programações e o carro sai funcionando perfeitamente. Então já tem uma demanda grande. E não só eu, né? Hoje nós temos alunos aí em boa parte do Brasil, aí, profissionais formados pela Educar, capacitados para a execução desse tipo de serviço também. Mas daí você faz o recondicionamento da célula. E isso nós fazemos. Você identifica qual célula está com problema, tira essa célula do pack, né? Que ela já... Sim. E aí pega ela e você faz o recondicionamento dela como se fosse. Você faz ela voltar à vida e faz esses testes de como ficou a saúde dela. Isso. Aqui é até bom a gente deixar claro, porque muitas vezes o pessoal acha que a manutenção é parecida com a manutenção chumbo ácido, que eu troco o eletrólito e tal. Como eu estou falando de células ali ou de íons de lítio ou níquel metal hidreto, elas não são passíveis de abrir e arrumar. O que nós fizemos? A gente identifica a célula que está com problema. Identificou a célula.
Então, a bateria, isso já começa lá com o scanner. Então, a gente identificou, célula tal, bloco tal está com problema. E anota, tudo planilhado. A bateria vem para a bancada. Essa bateria toda desmontada, tirado todos os barramentos com os cuidados necessários, no local apropriado. E aí, com o auxílio de um multímetro, nós vamos confirmar o que o scanner nos disse e vamos marcando as células com problema. Aí sim, após isso, aí é desmontado todo o pack e nós removemos essas células e vamos trabalhar individualmente com ela. Lembrando que a célula ela não é passível de reparo. O que nós fizemos com ela? Ela fica preguiçosa, na verdade. Eu tenho mais 28 carregando, para que eu vou trabalhar? Não, deixa. Então ela vai ficando preguiçosa, ela não consegue mais acompanhar. Porque eu tenho o que a gente chama de curva de carga e descarga. Então as outras estão indo e ela vai ficando para trás. É como uma sonda. Para quem não entendeu, o trabalho é como uma sonda, ela vai ficando lenta demais. Vai ficando lenta, né? Transição ela vai ficando lenta. Então o que nós fizemos? Quando a gente vem só com essa célula para a bancada, nós vamos fazer um trabalho investigativo. Se é um defeito químico da célula ou se é só um problema de balanço de carga. Então, nesse trabalho de ajuste de curva de descarga, que nós vamos validar essa célula. Então, a gente valida. Se ela voltou à vida e passou nesses testes que a gente faz, então ela é passível de uma manutenção, de um ajuste nessa curva de carga e reinstala no pack. Agora, se ela não passou, a gente já descarta a célula. Mas esse passar ou não passar é um equipamento específico? Sim, na verdade é uma manobra que a gente faz. Então tem uma série de equipamentos que a gente vai usar, né? Nós mostramos no treinamento quais são esses equipamentos, como é que se usa e como é que, inclusive, Celso, bom, tu já me conhece há muito tempo, sabe que eu sou um cara muito prático, né? O negócio é prática de dia a dia. Então, nós pensamos não somente naquele técnico que já está bem estruturado, com uma empresa grande. Vamos usar o português correto, que já está com caixa bacana. Certo. Mas a gente está pensando também naquele reparador que está começando. Muitas vezes ele não tem lá 5, 10 mil para investir no equipamento. Então, o que nós ensinamos nesse treinamento? Como é que eu faço uma ferramenta usando uma ponte de resistências para trabalhar esse ajuste de curva e de carga e descarga? Então, com coisas muito simples, eu consigo validar a vida útil de uma célula, definindo se ela vai aguentar e vai poder ser trazida de volta à vida ou não. Então, o pessoal se encanta por quê? Porque com algo simples, porque eu não vou ter lá, eu tenho, por exemplo, vamos pegar um pack Toyota com 28 células. Certo. Eu não vou ter 28 células com problema. Eu vou ter ali duas, né? 3, porque o sistema ele não deixa ir muito longe. Sim, no próprio scanner a gente vê, tem lá todas as células, aí você vê lá a temperatura, tensão, resistência, isso. Corrente. Eu não me lembro, tem lá uns 3, 4, umas 3, 4 situações que você analisa, isso, né? Isso por célula, por célula. Isso tem que é bacana. Tá tudo igualzinho. Sim. Quem tiver tipo 2% de diferença é essa que vai ter o BO, né? Exatamente. E daí tem que abrir, mexer. Não, eu tô te perguntando isso, Alex, porque é o seguinte, nesse treinamento que eu fiz online, até inclusive foi até intermédio do pessoal da PIX Brasília, que eles colocaram bastante caminho pra gente, sabe? Uma qualificação que a gente faz para poder conhecer novos mercados, né? Sim. E nesse treinamento, ele estava mostrando como fazer esse tipo de recuperação de bateria. Só que lá tipo bateria que não é bateria de 10 anos, é bateria de 14 anos, entendeu? Sim. São baterias bem assim, mais judiadas, né? Porque aqui a gente está falando de algum problema precoce, vamos dizer, né? Vamos dizer assim, de repente um Prius aí que tem aí, sei lá, 6, 7 anos, deu problema em alguma célula. Sim. Agora, nesse caso lá, ele tinha carro realmente que dá defeito. Aí ele tinha lá alguns equipamentos muito específicos, aonde ele fazia uma análise assim, aparentemente bem bacana. E aí as células que não davam certo, que não alcançavam esse objetivo que você acabou de falar, da curva, Sim. Né, de alcançar a tensão de curto, de repente, não sei se você faz esse teste lá, que não alcançava esse objetivo, ele deixava de lado e aí ele montava pack para vender para pessoal que mexe com energia solar. Isso, até inclusive, cara, muito interessante isso, né? Porque
acabei destravando a minha graduação de engenheiro eletricista, então eu retomei isso porque o mercado está exigindo. Certo. E é interessante porque o meu TCC, que a gente já está pensando nisso, os meus trabalhos de faculdade são voltados justamente a isso, a essas células que são descartadas para usar como backup realmente de energia solar. Por quê? Porque quando a gente descarta essa célula, não é que ela não presta. Ela não serve para o carro, né? Ela não serve para aquele veículo. Por quê? Porque é muito similar, inclusive, com a bateria chumbo ácido. Que tu vai colocar um analisador de bateria, 80% para baixo, ela já não presta mais para o veículo. Então, o analisador de bateria vai te dar um SOC, né? Que é um estado de carga acima de 80%. Abaixo disso, ele não serve. O híbrido é a mesma coisa. Aquela bateria ela já não atinge 80%. Só que 78% ela ainda tem muita coisa para queimar. Então, dá para usar num monte de coisa que não... Porque eu acredito que quando você está usando no carro, você imagina, ela não está só movimentando o motor de partida, ela está fazendo tração a todo momento, né? Sim. Então ela é exigida, né? Ela está sendo judiada, ela está sendo judiada severamente. E força, e carrega, ainda mais no caso do híbrido, que é o da Toyota, né? E alguns outros, que tem essa questão que ele não é plug-in, né? Ele só é a parte de, né, do motor tem que acionar sozinho e o motor vai carregar essa bateria. Então, todo momento a gente tá andando com o carro, ele tá carregando, tá descarregando, tá carregando, né? E tá usando, tá carregando. Então, ele não tem aquele time, né? De não, vou carregar aqui igual o celular. Você põe o celular para carregar 3 horas e usa ele 24 horas. Sim. Né? E a gente sabe, se você for lá e você, tipo, deu lá 15%, você vai lá e deixa 10 minutos, aí ele já vai para 40%. Aí você fala, não vou carregar não, vou esperar chegar aos 15 de novo. A gente sabe que a gente vai matando a saúde da bateria, né? Isso é principalmente o uso urbano, né? Daqui a pouco é exatamente isso. Aí vai dar partida. Normalmente, um veículo híbrido, ele com 40% ele liga. Ele ativa o motor. Aí o cara só vai até a esquina, já desligou. Aí essa bateria não deu nem tempo de carregar. Aí ele ligou lá e voltou para casa. Aí que eu começo a ter esses problemas de pouca carga, pouca ativação de carga. Então essa bateria vai ficando viciada. Mas a parte interessante disso, Celso, é que, e até para tranquilizar quem vai comprar, 90% ou mais das células que a gente trabalhou foram passíveis de recuperação. Quais as que não foram? Exatamente como tu bem comentaste. Fusion, primeiro, lá os mais antigos. Os mais antigos, mais de 10 15, anos, né? 15, 2016... Priozinho, 2011, 2012, tudo baterias com 12, 13 anos. Entendi. Mas não são células que realmente. Não são células que é lixo. Não. Acho que eu também não guardo as minhas usadinhas lá. Então, a gente vai deixando lá por quê? Porque a gente vai fazer esse trabalho aqui no Brasil voltado à parte de energia fotovoltaica, né? Porque eu penso na questão ambiental. Por quê? Qual é o destino que vai se dar para isso? Não tem destino certo, né? Então, não recupera. Aí é um problema, porque para a linha automotiva, ela não presta. Mas como banco de backup, que a gente chama de backup para energia fotovoltaica, eu creio que são baterias que, se o pessoal melhorar a eficiência dos BMS, dos modos de controle, eu creio que tem um pack tranquilo para 5, 10 anos aí, porque devido à grande eficiência, principalmente que o lítio vai te entregando, né? São baterias bem robustas. Quando é lítio é bom, mas no caso do Corolla não é lítio, né? Não. Ele é níquel metal hidreto. Isso, níquel metal hidreto. Que ele é uma bateria que ela é menos perigosa, né? Menos perigosa, porque mas... a de lítio o bicho pega, né? Ela aquece demais, né? Vou dizer que não era para ser tão perigosa, mas o Corolla, a linha Toyota, essas baterias, elas têm... questão de perigo de aquecimento, né? Sim, a Toyota, as de lítio, elas têm muito perigo do incêndio. Então elas incendeiam com bastante facilidade, devido a um surto de temperatura ou pico de corrente e tensão. Já as Toyota, elas têm perigo da explosão. Então as baterias que a gente sempre orienta no treinamento, como é que faz uma desmontagem segura. Porque já teve caso de desmontar quando solta o pack, mas elas estão pressionadas, aí tira a pressão, ela explode. Aí o estilhaço, e aí é perigoso, né? Se o cara não está com o EPI adequado, pode ter perfuração nos olhos, né? Ou estilhaços no rosto. Então, acaba causando acidentes. Tem que ter algum lugar apropriado para desmontar isso. Sim, né? Não é em qualquer lugar também da oficina, não é em qualquer ambiente. Então, tem que ter o lugar adequado. Só que o problema é quando solta o pack, achei a célula.
Se não tem o critério da desmontagem, o protocolo de desmontagem correto, estoura aquele estilhaço, vem que nem um projétil por lado da pessoa ali e pode causar acidentes realmente graves aí, inclusive de perca de visão e entre outros aí. Entendi. Inclusive uma outra, não é nenhuma dúvida, é uma outra situação que o pessoal não conhece, é que no caso dos carros da Toyota, a gente estava conversando sobre isso, né? A quilometragem que a bateria está preparada para poder fazer com que esse carro rode é em torno de 7 a 8 quilômetros, né? Isso, Então isso é muito pouco, né? É muito pouco. Por isso que a bateria é pequenininha. Exatamente. Porque ela não é grande, né? Exatamente. Ela é pequena. Tanto que a gente vai pegar esses veículos em módulo de teste, por exemplo, até em uso de dia a dia. O pessoal que usa principalmente em trecho de cidade, quando pega muito congestionamento, o pessoal vai notar uma frequência do motor a combustão entrando muito rápido. Aí ele entra. Aí ele pensa, poxa, mas por que está entrando tanto? Porque imagina, pega lá uma época de verão. Ar-condicionado ligado. Ar-condicionado ligado. Aí cooler de bateria lá acelerado. Aí eu tenho o inversor de baixa que está mandando carga para a bateria de baixa. Tudo está consumindo da bateria de alta. E aquele para e arranca. Aí inventa de chover. Aí mais limpador ligado. Aí escurece, aí liga mais farol. Então a demanda vai ficando muito grande. Como eu te falei, eu acredito que a médio e longo prazo as baterias elas devem perder força, devem algum sistema de geração por demanda, né? Porque devido a peso e a essa pouca eficiência, eu não vejo muito sentido para a bateria. Eu acredito, né? Não tem nada oficial ainda, mas eu creio, pelo que eu tenho visto até dentro da própria faculdade, que já provavelmente alguma montadora vai acabar vindo com uma inovação que com o tempo, mas com a grande comercialização hoje, bateria vai ter por muito tempo ainda. Ah, não, eu acredito. E os carros que são plug-in, a gente percebe que o preço é muito mais alto, né? Muito. Porque o plug-in normalmente é de 40 a 60 km, né? O carro com plug-in. Sim. O que é isso, gente, que a gente tá falando? É a autonomia que o carro funciona só no elétrico. Sim. Né? E você tem a opção, né, de usar só no elétrico, ou híbrido, ou automático, né? Sim. Já tem Não, é ou só elétrico ou híbrido. Isso, Então ele te oferece essas opções, né? Ele vai te oferecendo essas opções de uso. Qual é a vantagem? Vai pegar o que a gente chama de híbrido comum, que é o que não tem opção de carregamento. Eu só vou ter lá. Como é que eu reponho a energia na bateria? De 3 formas. Quando ligo o motor de combustão interno, que daí através do acionamento do motor gerador 1, famoso MG1, ele vai carregar a bateria. Segunda opção de carregamento que ele tem é os freios regenerativos, né? Que em vez de ele acionar a pastilha, ele vai imantar o motor gerador 2 e essa imantação produz uma tensão indutiva e acaba carregando essa bateria. E tem uma terceira via que o sistema até não usa tanto, mas dependendo da demanda, ele usa um booster que tem dentro do inversor, que é um transformador que a gente chama de turboeletrônico. Porque quando eu preciso do kickdown, a famosa aceleração no talo, que o cara precisa de um torque extra, esse torque parrudo. O torque parrudo. Então até que a gente sente isso quando faz um test drive com um híbrido. Esse transformador ele consegue elevar a tensão nominal ali de 250 para até 800 a 1000 volts, dependendo da demanda que precisa. Ele aumenta essa tensão. São capacitores, né? Não, ele é um transformador mesmo. É um transformador. Tu abre, ele é um transformador. E esse mesmo transformador ele usa uma demanda, o cara vem e ele freia. E isso gera uma tensão, um pico de tensão alto do gerador. Porque como eu estou falando de tensão induzida, eu não consigo segurar o meu pico, né, de amplitude. E eu posso ter um retorno de tensão aí na casa dos 650, 700 volts. Isso para a bateria seria alto demais. Então esse transformador ele também diminui isso para entregar uma tensão nominal de bateria. Ele faz os dois trabalhos. É como um transformador de casa 110, 220. Okay. Então num sentido ele aumenta para a demanda e no outro ele baixa. Só que esse mesmo booster ele consegue, dependendo da demanda e exigência, ele pega esses 200 volts, por exemplo, de bateria e ele consegue amplificar isso para 280, 300 e jogar esse excedente de volta para a bateria. Então os caras eles pensaram em tudo. Já num plug-in, isso já melhora. Por quê? Porque além de serem carros mais modernos, as tecnologias de bateria melhoraram, os dimensionamentos de pack melhoraram. Então, além de eu ter essas 3 opções, eu tenho uma 4ª opção, que é a opção, poxa, caiu demais,
Fui só na esquina e voltei. No plug-in comum eu não tenho essa opção. A bateria cai demais, eu posso danificar. No caso do plug-in, vai dar um alerta no painel. Tensão de bateria muito baixa. Então o que o caboclo faz? Espeta o carro, Vai na tomada. tomada, e ele consegue repor. Por isso que eu tenho uma autonomia melhor e eu tenho uma durabilidade melhor, porque eu judio menos dessas baterias. Sem falar naquela tranquilidade, né? Por exemplo, eu tô aqui em Maringá e o meu normal, num dia que eu não faço muito corre, é andar na casa aí dos 40 km. Então você pega um carro aí que nem o Golf GTE, que tem uma autonomia de 50 km. Você não precisa nem usar o motor a combustão. Anda elétrico o dia todo. Só elétrico. Chega em casa, pum, põe pra carregar e beleza. Só que é 300 conto o carro, né? Aí eu não sei, acho que é melhor andar com gasolina. Ainda judia bastante. Aí o dia é muito caro, né? Tinha que estar mais barato, né? Mas eu acho que um dia chega num bom preço, né? Eu vejo, Celso, que nós ainda no Brasil, nós temos pouco incentivo fiscal para aquisição desses veículos. O que eu acho que é uma lástima, né? Porque é uma tendência de mercado. Eu acho que isso é incontestável, porque nós vimos através de normas europeias, né? Por exemplo, desde a época da Euro 1, Euro 2, que foi derrubando um monte de sistemas, inclusive o nosso velho e querido carburador, lembra? Lá no início. Então, quando a Europa tranca o pé que não pode, não pode. Então, como essas normas vêm de lá e essa questão da hibridificação, questão de emissão de poluentes, é algo que eles estão pressionando demais, isso é uma tendência que não tem mais como voltar atrás. Então falta hoje, fica uma dica inclusive para os futuros legisladores que estão entrando, olha um pouco para esse mercado, que isso é tendência mundial, só que no Brasil é aquela coisa, tem o preço é esse, compra quem não quer que se lasque, espere ficar barato e virar sucata. Então, eu creio que se houvesse mais incentivo fiscal, eu acredito que a gente conseguiria diminuir um pouco dessa carga aí e se tornaria mais fácil. Tanto que nós estamos chegando aí no Brasil, né? Já chegou a BYD com a promessa de trazer um popularzinho elétrico aí, que eles querem ver esse trabalho abaixo de 60 mil reais. Poxa, se eles conseguirem isso aí, vai ter muito carro elétrico na rua. Mas eu acho que o governo não vai deixar tão fácil assim, né? Certo que não vai, certo que não vai. Porque, né, tem muita água para correr por baixo dessa ponte. Eu acho que realmente a tendência, e eu acredito que mais uns anos isso, assim, não vai ter, eles não vão ter para onde correr. Não. Vai chegar num ponto que eles vão ser pressionados a fazer com que a coisa fique mais fácil da pessoa comprar. Mas, por enquanto, ainda tem esse monte de regra aí que realmente poderia ser muito diferente. No Paraná, o Ratinho, ele colocou uma regra que quem compra o carro elétrico, ele não precisa pagar... eu acho que é o IPVA... não precisa pagar o IPVA, isso mesmo. Ou não, diminuiu a quantidade, não lembro a porcentagem. Mas paga tipo na casa dos 30% só que você vai pagar. Eu não sei o número exato. Mas 30%... Depois a gente pesquisa aqui e coloca embaixo aqui na descrição tanto do Spotify quanto no YouTube, tá? Mas imagina, 30% de um veículo de meio milhão... 200 mil reais. Ele pega um zero, quase meio milhão aí, um Lexus, por exemplo... 30% ainda é muito. Aquele da Audi lá, o e-tron. E-tron, nossa, parece uma nave espacial. Tesla, imagina 30% de um Tesla que custa mais de R$1 milhão. É realmente para incentivar, né? Mas já é o movimento, né? Já é o início de um movimento. Sim, e parece que na época que aconteceu isso, aconteceu também no governo de São Paulo. Eu acho que lá também tem um incentivo, não é grandes coisas, mas existe algo diferente acontecendo. E é isso que nós precisamos, é que se inicie esse movimento, né? Mas a gente já você viu, né? Nós se empolga, né? E vai falando, Ô, Alex, você falou um detalhe interessante, né? Sobre a regeneração de energia. Aí você falou sobre a regeneração de freio. Uma grande reclamação dos nossos amigos reparadores é: por que o raio do carro híbrido não gasta pastilha de freio? Os caras precisam trocar pastilha. Exata, cara. Você me quebra, velho. Você não, né? As fabricantes quebram, não. Esse dia eu escutei até de um eletricista, aqueles das antigas, ele... Não, professor, carro elétrico, eu me dei, né? Porque ele tem motor de combustão e eu faço muito bem motor de partida e alternador. Digo, amigão, não tem mais motor de partida. Acabou. Mas de alternador? Também não tem. Aí ele... não.
então só sobrou as pastilhazinhas para mim trocar. Eu digo, então, vamos conversar? Porque nem isso. Por quê? Pessoal, como é que funciona o freio regenerativo? Quem já teve experiência de imantar um alternador em bancada, ele agarra mesmo. Tanto Pesa, que, né? Pesa. Tanto que eu pego os nossos 1 ponto nada no mercado que nós temos hoje, tu ligou um farol, já liga uma luz alta, tu chega a sentir a rotação do motor caindo. Aquilo é o alternador que está pesando. Agora, imagina tu com um motor parrudão, que te gera ali até 40 kW de potência, motores que chegam a gerar 60 HP de potência. Quando um motor desse imanta, cara, isso segura até um caminhão. Segura, freia, né? Ele freia. Então, o carro ele segura por imantação. Então, ele imanta esse motor e segura por imantação. Então, no sistema de controle de frenagem, eu tenho lá um sensor de pressão. O que ele faz? O caboclo vai parar num semáforo. O cara já vem parando de longe. Então, triscou o pé no freio, ele já interpreta essa pressão. Então, ele vê que não é uma pressão alta, a pastilha não aciona. A pastilha nem relou no disco. Não aciona, não rala. Tanto é que ele não ativa o sistema hidráulico, ele vai ativar o motor elétrico para regenerar. Primeiro essa regeneração, então, né? Imantando, freando. Se o caboclo vai rodar na cidade, por exemplo, vou pegar o exemplo do e-tron, do GTE na cidade, que o cara vai rodar o dia inteiro no elétrico, como é só demanda elétrica, esse carro vai segurar só por imantação. Ou seja, tu vai andar um dia inteiro com o veículo e em nenhum momento vai acionar a pastilha de freio. Entendo. Aí a gente vai pegar um carro desse lá com 80, 100 mil e eu tenho lá metade da vida útil de uma pastilha. E o cara se desespera. Poxa, mas agora nem pastilha eu vou trocar. Inferno! Esses carros veio para quebrar comigo. Não, pessoal. Tecnologia não quebra ninguém. A tecnologia apenas vai desafiar o técnico para que ele evolua. E aqui, o que eu digo pro pessoal? Em vez de criticar, chega na portinha da tua oficina, dá um passinho para trás na segunda-feira e olha para dentro dela. Vê onde é que tu quer que essa oficina esteja daqui 5 anos, 10 anos. Uma oficina tecnológica, pegando a cereja do mercado dos veículos híbrido elétrico, ou só mais uma oficina defasada, ultrapassada, migalhando o preço, pedindo pelo amor de Deus. Então, os profissionais que estão se capacitando, e até teve um caso lá em Goiânia muito interessante, o ano passado, uma turma que nós tivemos lá, até foi a Elane que atendeu aquele aluno. Ele, pois eu estou na dúvida, não sei se eu vou fazer o treinamento de câmbio automático ou se eu faço o de híbrido. E a Elane, tá, e se chegar um carro híbrido? Mas não está chegando. Mas eu vou fazer. Fez o curso, chegou no domingo, foi embora, até de Uberlândia. Nosso amigão Lemuel, grande abração, acompanha a gente lá, ó. Chegou na segunda-feira, ligou para dona Elaine. Professora, cheguei na segunda-feira, quando eu abri a porta, tá um Prius me esperando aqui. Chegou a dar um frio na barriga. O que eu faço? Usei o que o professor ensinou. Deu quanto? Era um veículo com problema no freio regenerativo. Já estava lá para ele fazer, porque ele foi recomendado. E se ele não faz o treinamento? Então, não sabia nem para onde correr, não né? sabia. Então, como já tá chegando na porta, quem está se preparando, se qualificando e correndo atrás, já está largando na frente. Já tem demanda, pessoal. Não é o futuro, pô. Carro velho, 2009, 2010. Lexus 2016, 2017. O próprio Prius, que está vindo desde lá até aqui, 2016, 2017. Vai pegar BMW, vai pegar... Esses carros já está dando problema. E também, Alex, vamos entender o seguinte, ó. Que ano que saiu o Corolla híbrido? Foi 2018? O primeiro, se não me falha a memória, foi na virada de 18 para 19. Tá. Eu me recordo que quando saiu esse carro, primeiro, vai lançar o Corolla híbrido. Aí todo mundo, será que vai? Será que não vai? Será que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? Beleza. Abriu as vendas. Carro para entregar daqui 120 dias. Vendeu tudo. E vendeu o que não tinha. E de lá para cá não parou mais. Se você vê a curva de carro híbrido da Toyota que está vendendo, tanto é que as outras montadoras, elas viram que elas não lançaram, elas se ferraram. Porque só a Toyota até então tinha essa tecnologia tão bem feita, né? No meu ponto de vista é muito bem feito. E de lá para cá eu acompanho por mês, sei lá, 1000 e poucos carros por mês.
é não sei quantos carros por mês. E isso só aumentando. E você vai lá na concessionária para comprar um carro desse, tanto o Corolla Cross ou o Corolla Sedã. RAV4, tem muita rodando. Tem bastante. Mas o Corolla é o mais. É o mais a cereja comum, do bolo. Meu, não tem. Você tem que entrar numa fila. Pra gente ter uma ideia. Você vê? Nós temos parceria com a BG lá no Sul, que inclusive vocês também lá estão presentes. BG Ferramentas. Abração pro Rafa, pro Daniel, galera lá, ó. Quem que é o outro lá? O Décio. Não, que tem nome de jogador de futebol. Ai, como é que é o nome dele? Eu sempre falo com ele. Não é o Dayan. Não, o Dayan não é Dayan jogador de futebol, não. É uma tropa, cara, é uma tropa. Ele jogava no São Paulo, ele até joga futebol aqui com a gente, jogou no Londrina no final. Como é que era o nome dele mesmo? Fugiu o nome dele. Já eu lembro já o nome desse cabra. ele tá com um monte de quadra lá em Curitiba até. E agora eu não lembro o nome dele. Mas daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco vai. Daqui a pouco vai. Então nós estávamos com esse treinamento de híbrido. No primeiro que a gente fez lá, a Toyota, como também é parceira lá da BG, compra as ferramentas lá, nos cedeu o carro do test drive. Uma semana depois a gente ministrou outro que lotou as turmas, então foi uma turma numa semana, outra noutra. Naquele interim, até o carro do test drive foi vendido, porque não tinha mais para entregar, o cara chegou, não, pode ser o do test drive aqui. Então, tá faltando, a demanda já tá faltando. Eu só vou falar que foi verdade esse curso, porque eu fui lá e eu vi você dando curso. Eu passei assim do lado da rua, vejo lá o Alex, lá, que é de vidro, né? Tudo envidraçado. Que eu tinha uma reunião com o Daniel e pá, não sei o que. Eu falei, olha lá quem tá aí, o gauchão. Porque, gente, esse gauchão, ele também é fandangueiro. É fandangueiro? É um gaiteiro, né? Gaiteiro fandangueiro. Gaiteiro fandangueiro. Eu falava, rapaz, será que ele tá fazendo algum baile ali? Não, tá fazendo curso de elétrico. Não, muito bom, muito bom. Mas não, tá saindo, vai ter carro pra caramba. Mas o que eu quero chegar é o seguinte. Nós estamos em 2022. Hoje é dia 19 de setembro de 2022. E nós temos esse carro desde 2018. E cada ano crescendo. Meu, daqui, sei lá, 2026, 2025, você imagina o tanto de carro que não vai ter dentro da oficina? Como eu falei, imagina. 2022, setembro de 2022. Como a gente está vindo de Goiânia, agora 20 de agosto nós chegamos em Goiânia, graças a Deus a agenda lá estava lotada, teve treinamento. Você ficou 30 dias lá? 30 dias. Rapaz, quer gostar do sertanejo, hein? E detalhe, né? E não montou uma dupla sertaneja? Não apareceu ninguém, não porque me quiseram. Porque lá em Goiânia, você sabe, né? O que mais tem é dupla sertaneja. Se chacoalhar o pé de manga, caiu uma dupla sertaneja. Nós chegamos num restaurante lá para almoçar, já colou uma dupla do lado. E bons. Lá, o pessoal... Eu digo, toca aquela para chorar. E eles tocaram, e eu quase chorei na mesa. Já tinha tomado umas lá. Aí eu digo, não, já troca uma pra rir, porque pra chorar não vai, tá quase dando certo. Então, Goiás é um estado muito rico, né, dessa música sertaneja. Muito músicos bons lá. E nós temos essa parceria até com o Everton, lá da Evertec. Abração, Everton. A Jaqueline, esposa dele. Ao Thiago, que é o chefe da oficina lá. E toda a galera da Evertec. Pessoal da Expo Peças também, que nos acolheu lá na feira, né? O Paulo, a Aline. Expo Peças, Isso. Então nós fomos lá, dia 20 de agosto, nós tivemos lá uma turma de diagnóstico avançado com osciloscópio, lotada, graças a Deus. Que osciloscópio você usou lá? Eu usei um osciloscópio muito bom, que o pessoal tá vendendo, um tal de New Tecnoscópio. Diz que é muito bom, cara. Diz que é você não vai falar que você usou outro. Já pensou? Aí dá problema. Tô brincando. Nós somos ecléticos. Não, o New é meu carro-chefe há muitos anos já. Desde o primeiro. Desde o 2 canal, né? Desde os 2 canais, é o carrinho-chefe. Então nós tivemos a turma do osciloscópio, turma de imersão avançada, transmissões automáticas, também turma lotada, e a turma de híbridos por fim. E agora, no fim de semana passado, foi a feira Expo Peças, a gente estava palestrando, inclusive falando lá sobre híbridos elétricos, né? Até encontrei lá o professor Escopino, também gente finíssima, um grande amigão. E feira lotada, graças a Deus. Então, as nossas agendas em Goiânia, porque nós temos a sede agora em Goiânia, então nós temos, em parceria com a BG no Rio Grande do Sul, a sede da Educar junto com a BG. Nós temos a sede em Goiânia, até inclusive já estamos na construção da sede própria em Goiânia, vai ter a sede própria lá, graças a Deus. Então vamos fazer uns eventos bacanas lá. Então, já de antemão, já mecânica avançada já
convidada a estar presente Manda com a gente a localização. lá e bora. E nós chega. Uma outra notícia bacana é que Uberlândia, lá em parceria com o nosso amigão Lemuel também, a partir de janeiro começa a construção da unidade de Uberlândia também. Então nós vamos ter fixas aí as 3 unidades, Rio Grande do Sul, Uberlândia e Goiânia. E vamos ver como é que vai dar um grande parceirão nosso de Goiânia lá, o Gilvan, está em Santarém, lá em Santarém, no Pará, também... Ali. Logo ali em cima. Ali de Baiana. Também prospectando porque tem pedidos para que leve a Educar para Santarém, no Pará. E eu sempre digo, Celso, por que isso? Por que está acontecendo esse movimento? Porque eu sou... Não sou, cara. Não sou... Tu me conhece há muito tempo, sabe? Que eu sou um cara... Que eu sou povão, né? Mas por quê? Porque nós trabalhamos em cima disso aqui que nós estamos falando. É vivência de dia a dia. Eu ainda tenho a oficina. Eu tenho um laboratório. Então... A gente usa aquela simplicidade, aquela prática de dia a dia. Entendo. Aquela parte prática de fazer. E o pessoal está pedindo bastante. E é aquilo que a gente se empolga e aí os assuntos vão fluindo, né? Vai para tudo que é lado. Então, o curso de híbridos lá em Goiânia, até nós íamos pegar o carro da concessionária. Aí um colega lá do amigo do Everton, lá que tem oficina, não, eu tô com um Lexus aqui, pelo amor de Deus, dá para dar uma olhada nesse Lexus aqui, já usa no curso aí. Eu digo, manda. Traga. Aí o Everton, mas um carro que vai estar com defeito, tu nem... Mas aí que é bom. Eu conheço o carro, vamos usar esse carro no curso então. Então até o pessoal que acompanhou lá o nosso Instagram, lá teve em tempo real, a gente faz um diagnóstico lá. E cara, foi bacana, já resolvemos o veículo, também já liberamos lá. Então a gente já mostra pro aluno a prática de dia a dia, como é que eu faço o diagnóstico. Mas você foi corajoso, hein? Porque a pessoa você não conserta o rolo. Mas tu sabe, Celso, que isso aí que pode acontecer, vai que tá com um BO lá dentro. Mas eu acho, cara, que Deus, ele tá do teu lado. Ele tá comigo, sabe por quê? Porque tá sendo comum, principalmente no curso do osciloscópio, os alunos dizer, professor, eu tô com um carro aqui com um problema, podemos usar o meu carro no curso? Os alunos estão acompanhando, depois já deixa aí nos comentários. Posso usar o carro, professor? Põe aí, vamos pegar o teu então. E pau na gata. Teve um outro lá fazendo o curso, professor, dá para alimentar um corpo de borboleta na bancada? Eu digo, dá. Diz ele, não, porque eu tô com lá que eu tô com medo de condenado, um Cliozinho, aquele 1.016, que o corpo é dentro da admissão, Sim. que de vez em quando perdi a aceleração. Digo, traz, vamos fazer aqui no curso. Então, cara, eu sou meio maluco, eu gosto desses desafios de pegar um carro que nem eu conheço. Lá na BG são campeões de pegar os carros deles lá do dia a dia e largar, ver o que tem esse carro aí. Que beleza, hein? Então, mas por quê? Porque a gente já vem dessa prática de dia a dia, de fazer. Então, o que eu aplico no diagnóstico avançado, nos treinamentos, seja de híbrido, transmissão ou o que quer que seja, é prática de dia a dia. É o meu dia a dia, a minha realidade. Por isso que eu me sinto confortável em fazer. Vamos lá, professor Alex. Para o camarada começar a mexer com o híbrido, que equipamento que é primordial só para ele se defender? O carro chegou e ele falou, não, eu preciso disso aqui para me começar a mexer. Sim. Já com o ZPI, pode falar já com o ZPI. Bom, galera, para quem vai começar com veículos híbridos, primeira coisa, não é um trabalho comum. A primeira coisa que eu preciso entender, isso é primordial. Eu tenho que começar por algum ponto. Tem que ter o treinamento. Então, preciso e não, de maneira alguma, pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Seria muito fácil eu dizer, não vem fazer o treinamento com a gente. Não, não é isso. Tem outras escolas hoje ministrando, sim, muitos claro. amigos. Então, procure uma escola, pesquisa essa escola, vê o histórico, os alunos, questão prática, se essa escola também tem a parte de oferecer o serviço prático para ter expertise, isso é muito importante. Então, busque esse conhecimento. Tem que ter o conhecimento para saber para onde é que vai começar. Primeiro ponto, então, é o treinamento. O treinamento, para entender. Temos a Educar, que é lá em Porto Alegre, junto com os parceiros, mas existem outras empresas que são, inclusive, parceiras nossas também. Com né? certeza, a gente exatamente. tem o Senai, cara, o Senai de São Paulo, de Curitiba. Tem uma galera muito massa. Sim, tem muita gente boa. Então assim, gente, estamos aqui vendendo nosso peixe, lógico, né, professor? Óbvio. Uai, por que não? Mas temos muitos parceiros. Com né? certeza. Então, buscar um conhecimento qualificado. Um treinamento bom. De preferência que esteja com homologação. A Educar hoje tem a homologação. Né? Em caso de um acidente, por exemplo, o nosso certificado hoje ele é um certificado homologado. Então, não vai ter... Você estava comentando sobre essa homologação aí, né? Que
Por causa da Elaine ser bombeira, né? Isso. Você tem a NR10. Isso. Tem... Isso é obrigatório. Isso é obrigatório, né? Até inclusive o curso NR10, ele é uma formação em paralelo com o curso de híbrido. Nós não ministramos porque nós não temos autorização para isso. Tá. Mas nós temos uma escola parceira que nós indicamos. É um curso rápido. É um dia, né? A pessoa já recebe a certificação. Então, além do seu treinamento técnico, tem que ter NR10. Por quê? Porque o trabalho de híbridos ele é um trabalho regido sobre uma regulamentação, sobre uma lei. Então, por exemplo, se o cara vai se meter a curioso, que infelizmente nós sabemos que existe, o cara querer aprender no carro do cliente, e ele sofre uma descarga elétrica e morre, vai vir toda a questão trabalhista, porque foi um acidente de trabalho, e aí a pessoa não está enquadrada na lei, cara, isso vai dar uma dor de cabeça fantástica. Então, tem que trabalhar na lei. Então, conhecimento, ter a NR10 atualizada. Depois da NR10, eu tenho que saber que eu tenho os EPIs, que são EPIs para alta tensão. E é uma série de EPIs. Luva vaqueta, óculos, botina, isolamento. Não pode ser em qualquer... Ah, não, eu vou ser naquele box lá. Não pode. Tem que ser um box específico. Um box dedicado. Eu tenho que ter um local... Exatamente, né? Uma demarcação. Aí entra toda aquela legislação burocrática de questão de PPCI em dia, questão de ABITS em dia, questão de alvará do estabelecimento, precisa ter um CNPJ ativo, precisa fornecer uma nota fiscal de serviço. Tem que estar tudo enquadradinho na lei. Entendi. Então, gente, o professor está falando esse assunto que é muito sério, porque o que acontece? Muita gente está mexendo com carro híbrido e com carro elétrico a torto direito. Não só na parte de fazer o carro funcionar, na parte ali da parte motor, eletromecânico, vamos dizer assim. Eletromotriz, né? Isso. Vai fazer um alinhamento, sei lá, ou até mesmo uma própria funilaria, né? Alto som, bateu, né? Que nem casas você falou, de bateria. Que nem você falou agora há pouco, o cara bate o carro por baixo, aí amassa ali a parte dos cabos, né? Aí o cara de repente vai lá, vai mexer nisso aí. Beleza, o cara vai lá, mexe, ele sabe que ele vai lá atrás no porta-mala, ele vai desconectar lá uma chave de serviço lá, né? Uma chave de serviço e tipo vai desenergizar o carro e tal, mas de repente não desenergiza direito, de repente acontece uma merda, né? Vamos dizer assim, de repente acontece uma merda e acaba tendo um acidente fatal aí com um colaborador. Ainda se for o dono da oficina, né? Morreu, vai tudo pro buraco. 2 casos, Celso. 2 casos 100% confirmados. Um no Mato Grosso, que eu sei, numa casa de funilaria. Certo. O produtivo, por algum motivo que não se sabe por quê, foi furar um assoalho para passar alguma coisa e a furadeira passou e pegou um cabo de alta tensão. Então a descarga elétrica pela furadeira levou a óbito o produtivo. E um outro caso, numa casa de alto som, o técnico olhou aqueles cabo enorme, o cara olhou de certo e pensou, achei. É aqui o cabo para ligar os módulos Achei. no porta-mala. Não deu outra, né? Não deu outra. Entendi. Então, e aí gerou uma dor de cabeça enorme para a oficina. Porque o BO vem depois, né? Sim, porque queira ou não queira. Quer dizer, além de perder o funcionário, né? O amigo, né? Mas assim, e depois? O que vai fazer? E a culpa, né, Celso, saber que matou alguém, porque tu foi conivente com aquilo ali. Tem que cuidar, gente. Tem que cuidar. Tem que ter o NR, tem que ter o treinamento, tem que saber o que tá fazendo, porque senão depois a lei vem. Sim. Ninguém vai na tua oficina olhar se você tá mexendo no carro, no local específico, né? Ninguém vai ter essa regulamentação. Ainda, né, Celso? Só quando der a né? merda, né? Já tem projetos de mas regulamentação. Eu acho difícil. Assim, Brasil, eu acho que tem que morrer muita gente pra fazer acontecer isso. Tem que sair morrendo assim um monte de mecânico. Aí eles vão atrás de normalizar fortemente, fiscalizar, essas coisas todas. Agora, enquanto tiver mais ou menos assim, aí eles vão em cima realmente só quando der o BO grande. Então a gente procurou ter essa responsabilidade dentro do treinamento. Inclusive, o nosso treinamento hoje são 2 instrutores. Eu ministrando a parte técnica e a minha esposa, que é enfermeira e bombeira civil, é ela que ministra toda a parte de primeiros socorros, parte de PPCI, isolamento, EPI. Então ela é muito incisiva nisso aí. Então,
para eu poder trabalhar, que é o foco aqui da pergunta primária, por onde é que eu começo, é isso aqui, é organizando documentalmente a minha empresa, que é ter um técnico habilitado com a NR10 em dia. Lembrando que a NR10 ela tem que ser renovada a cada 2 anos, ela tem validade. Trabalhar com a NR10 vencida é a mesma coisa que não ter a NR10, é que nem a carteira de habilitação. Eu andar com ela vencida é não ter habilitação. Não tem, né? Então isso é de suma importância. Outro problema que está acontecendo, senhores gestores proprietários de oficina. O pessoal manda o funcionário produtivo fazer o treinamento e depois na hora da manutenção o dono quer entrar no espaço restrito. Não pode. Espaço restrito, conforme determina a lei pela norma NR10, somente pode ter acesso quem tem NR10. Habilitação, né? Então, ele não precisa, na verdade, ter o curso técnico, mas ele tem que ter a NR10 dele em dia. Ok? Então, esse é o primeiro passo para começar. Segundo passo que te perguntado, ferramental. Bom, agora eu já tenho a documentação, já estou treinado, já estou habilitado, já tenho os EPIs tudo certinho. Por onde é que eu começo? Ferramental. O que eu vou precisar? Multímetro, lembrando que essas ferramentas têm que ser, no mínimo, categoria 3, né? Para tensões até 1000 volts. Então eu vou ter o quê? Um multímetro para que eu possa fazer, por exemplo, um desligamento e confirmar se eu tenho a desenergização. E depois fazer a análise de células, a análise de inversor, fazer as medições precisas. Um bom multímetro. Um bom multímetro, exatamente. Não vem com um multímetro de 100 conto, não. Não vem. Segundo ponto. Amarelinho. Os vintão. Então, eu tenho que ter também um scanner. E aí, lembrando que nesse quesito scanner, óbvio que nem todos têm a condição, mas que tenham condição de investir numa máquina que tenha homologação. Por quê? Porque no treinamento a gente mostra o processo de pestro. Porque muitas vezes, eu tenho que trazer de volta, ou fazer a troca de um inversor, fazer a troca de um BMS, e às vezes eu tenho que entrar online para fazer a reapresentação disso. E aí eu tenho que ter uma ferramenta com uma VCI homologada. Eu entendo. Mas tem muitos scanners. Fazer a conexão com a fábrica, né? Mas a maioria dos trabalhos hoje, né, por exemplo, um reparo de célula e tudo, eu consigo fazer no offline. Só que mesmo assim é importante eu ter uma ferramenta que me dê recursos de que eu possa fazer uma análise offline. Por exemplo, um diagnóstico de parâmetro, uma parametrização bem feita. Um bom scanner. Um bom scanner. Então, um bom multímetro, um bom scanner. Terceira ferramenta importante para o híbrido, o famoso megômetro. Né? Megômetro, isso. Porque o que o megômetro vai te facilitar? Por exemplo, se eu tenho a desconfiança que eu tenho um problema num motor que está dentro do câmbio, por exemplo, eu terei dois caminhos. Eu tenho que remover essa transmissão, que vai dar um puta trabalho, né? Para daqui a pouco abrir e ver que o motor tá bom. Não é lá o problema. Assim não, eu posso, de acordo com o protocolo desenergiar o sistema, eu tiro os fios do barramento e eu consigo fazer o teste do motor por fora. Eu consigo fazer esse teste sem estar com o motor ligado. Entendi. Então isso é interessante. Então eu tenho que ter essa ferramenta. Teste dos cabeamentos, problema de ruptura de malha de segurança de cabo, por exemplo. Se o carro bate embaixo, amassa um cabo e rompe a malha de segurança, se eu tenho um megômetro, eu consigo fazer o teste se esse cabo está rompido. Sem isso, não há possibilidade. Mataram um lá embaixo, ó, caiu. Tomou o choque lá do carro elétrico, lá, morreu. Não, legal, professor, legal. Professor, tem uma outra pergunta muito importante aqui que eu esqueci de fazer. Você falou que você era fandangueiro. Gaiteiro fandangueiro, certo? E vocalista. Tocava música gaúcha pra todo lado. Pensa no mentiroso. Como é que era o nome da tua banda mesmo? Eu comecei, cara, eu toquei com um cara muito famoso lá no sul chamado Iedo Silva. Era uma das grandes referências lá. Depois toquei muitos anos com meu pai, que também era músico, né? Meu pai e meu tio tinham um conjunto Os Dias lá, um conjunto regional. Os Dias? Os Dias. Meu pai e meu tio. E aí, posterior, eu tive a minha banda, o grupo Querência Chucra, né? Querência Chucra? Exatamente. Rapaz, o homem é lá do gauchão. Não, raiz. Né? Como a gente diz, a taura mesmo, né? O famoso taura, bruto. E, cara, viajava tocando. Inclusive, a gente gravou, disco gravado, tocando nas rádios. A gente ficou lá por alguns meses entre as mais tocadas das rádios do sul lá. E, cara, o troço realmente fluía bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dona Elaine, põe a mão na orelha, por favor. Tampa assim, fazendo um favor.
Conta uma verdade pra mim. Já tocou em zona? Já! Músico que não tocou. Engaiada, tudo Na dançando, volta, festa. dançando. Naquela zona ruim. Aquela que dançava batendo pelanca, assim, sabe? Tudo ruim mesmo. Eu digo, músico raiz tem que ter tocado na zona. Senão, morei na zona. Ei, chegou dessa situação? Não, porque, cara, tocava de terça a domingo. Rapaz. Só tinha segunda. Nem ia pra casa. Já ficava dormindo no pardieiro lá. Nem vamos pra casa mais. Então é raizão mesmo. Já fazia umas permutas com as primas. Ô, louco, ó, ouvido. Quem nunca fez isso, né? Aí depois, Mentira, dona Elaine, aí depois, mentira. olha lá, já me olhou A senhora fica de tranquila. povo apanhar de extintor, hein, cara? Porque o marido de bombeiro é assim, a gente apanha de extintor, porque aquele tamanho todo, né? Ela me bate de extintor. Não, mas gente- ela me resgatou, ela me recuperou. Não, gente, aqui assim, o Alex, ele começou com a gente, logo que a gente começou com o Nil de 2 canais, ele já entrou em contato e, né, da escola lá, aí a gente enviou um equipamento para ele dar as aulas dele. E aí eu sempre segui ele no Instagram, no Facebook, né? E aí passou um tempo, comecei a ver ele tocando gaita aí você tinha um ônibus até, né? Com um ônibus, com a foto dele, eu falei, ai, perdi um amigo, um amigo de profissão, agora eu vou encontrar ele só em cima dos palcos. Mas daí, infelizmente, não deu certo, né? Senão você ia ficar milionário, ia ficar muito rico, não ia dar mais curso pra nós, pô. É o lado bom, né, dona Elaine? Pessoal, Tu sabe, Celso, que a profissão de músico, ela é uma profissão que ela vai na contramão das demais. Porque normalmente as demais profissões, tu investe em conhecimento, em equipamento e estudo, e tu vai decolando conforme o investimento. Na música é diferente. Até então que eu conheça, é a única profissão que depende muito do fator sorte. Por quê? Se tu der a sorte de emplacar uma música que caia no gosto popular, vai embora. vai embora. Vários exemplos. Um exemplo que nós tivemos aqui recentemente. Caneta Azul. Caneta Azul. Caiu no agrado do povo. Sem investimento nenhum. Aí tava o Alex com investimento de Fodaço. centenas de reais e não foi. Poxa, trabalho de rádio, sabe, indo, aquela canseira. E aí a escola também começou a crescer demais em paralelo. Aí a conta começou a não fechar. Digo, poxa, sem contar que eu saía com um ônibus com 14 pessoas sobre minha responsabilidade. Ah, tinha banda, né, meu? Sim, aí é músico, é hold, é técnico de luz, técnico de som, técnico disso, técnico daquilo. E Baterista, guitarrista, baixista. Sem contar que tu tá com um ônibus grande, caro de manter, manutenção. Mas não era cara. você que dirigia também, não, né? Dirigia o ônibus. Mas de ciúme vez do meu em ônibus. quando? Um ciúme do meu ônibus. De vez em quando. Você não dirigia todas as vezes, não. Normalmente eu motorista. levava e na volta o motorista trazia. Ah, tá. E aí tinha mais a van da banda. Então é um custo muito alto. E aí a escola começou a crescer demais e eu comecei a analisar, poxa, aqui desse lado eu tenho uma estrutura grande demais com muita gente. Daqui eu e a Dona Elaine apenas com uma caminhonetinha viajando. Ah, não. E depois que me sai uma caneta azul, eu também abandonava. Aí eu digo, gente... Eu não ficava. Isso, cara, desculpa a expressão, que nem lá no Sul, foi um corte nas bolas. Digo, gente... Coisa nas bolas bonitas. Poxa, cara, eu dentro de um estúdio suando, com a sanfona lá de quase 60 mil reais pra poder fazer um trabalho bonito. Eu quero me dar uma caneta azul lá, arregaça no Brasil todo. Digo, não, cara, Bora, Bill. eu digo, bora, Bill. Não é pra mim, velho. Não é pra mim. Meu negócio é dar aula mesmo. E, cara, sabe, eu certo, não tá me arrependo. Foi uma das escolhas mais certas que eu fiz na minha vida. E outra, vai que dava certo. A gente tem que tentar, né? Sim. Tem que tentar. Vai que cola, Mas não né? abandono a música. Hoje eu continuo. Toco a minha gaita em casa, ainda vendi o resto da estrutura toda. Mas continuo trocando em casa como hobby, né? Ai, Com coisa os boa. amigos. E assim a gente vai indo. Legal, legal. Bom, gostaria muito de agradecer a tua presença aqui, tá? Eu acho que foi muito válido as informações que você passou. Tinha mais um monte de pergunta aqui, mas já extrapolamos nosso tempo de tanto falar asneira e falar coisa boa também. E obrigado mesmo por ter passado aqui, porque ele estava lá em Goiânia, gente. Eu falei, passa aqui pra gente fazer essa palestra. Ele falou, tá bom. Né? Mas né, a gente sabe que ele tinha compromisso, teve que desmarcar. Então valeu mesmo. E né, pessoal que gostou dele aí, começa a seguir ele, Educar, né? Educar, lá no Instagram, Educar
escola automotiva só, vai estar essa carinha linda lá, coisa mais bonitinha, né? Não, mas lá o Photoshop pegou, ajudou bastante lá. Então só seguir lá. A gente tá vindo com um canal novo. Pula essa parte, tá, gente? Pula. Tá. A gente tá vindo com um canal novo no YouTube também, da Educar Escola Automotiva. É um canal dedicado somente para técnicos. E a gente vai ministrar muito tutorial, dica de como fazer. Entendi. E, muito importante, pessoal, também nos segue no canal da Mecânica Avançada, que a gente vai começar a produzir bastante material em massa lá pro canal. Ah, é verdade, eu esqueci do Jabá. Gente, o professor ele tá com a gente na nossa plataforma, tá? A gente tem a plataforma Mecânica Avançada e ele fez um treinamento de câmbio automatizado, né? Câmbios, né? Que não foi um só, né? E tá muito legal. Então o pessoal que adquirir a nossa plataforma vai ver... eu não vou falar essa carinha linda, né, velho? Vai ver esse cabra da peste lá, que de vez em quando leva o quê? Uns coices nas bolas. Dando uns treinamentos pra gente lá. Beleza, professor? Obrigado. Não tem que agradecer, nós é que agradecemos a oportunidade de, cara, prazeraço imenso estar aqui conhecendo todo mundo, conhecendo a loja. Já tava com essa curiosidade, essa ânsia de vir conhecer aqui a sede e, cara, foi fantástico. Só temos a agradecer aí. Muito obrigado pela oportunidade. Beleza, então, pessoal, então até a próxima e um abraço.